Oi, boa tarde, mulheres de Deus, tudo bem? Hoje nós vamos para o capítulo 5, que diz assim: cabeça ou coração? Antes de tratar do segredo de hoje, quero meditar com você em um texto da Bíblia que causou um impacto enorme na minha vida há alguns anos. Desejo que ele mexa com a sua vida também. Preciso que agora ponha toda a sua atenção nesse texto, pois, para que entenda onde quero chegar, você precisará estar bem concentrado. É um texto escrito pelo profeta Isaías e diz o seguinte: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Está em Isaías capítulo 11, versículo 2. Observe como Isaías descreve o Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito de temor do Senhor. Tá quente aqui, gente, hoje. Vamos refletir sobre cada uma dessas expressões. Espírito de sabedoria. O que é sabedoria? Você pode pensar que sabedoria tem a ver com a idade. Quanto mais idoso, mais sabe. A sabedoria, porém, não vem do que vivemos, mas do que aprendemos com nossas experiências. E até com as experiências de outras pessoas. O dicionário também define sabedoria como razão. E o que é razão? É usar a cabeça, raciocinar, avaliar, julgar, ponderar. Logo, podemos concluir que o Espírito do Senhor, que é o Espírito de sabedoria, está diretamente associado ao uso prático da razão. Em última análise, a verdadeira sabedoria vem de Deus. Espírito de entendimento. Procure também essa palavra no dicionário e veja como ele a define. Inteligência, juízo, razão. Está bem interligado com a sabedoria e exige igualmente o uso adequado da atividade racional. Espírito de conselho. Quando vamos aconselhar alguém, se temos a preocupação de dar o conselho certo, sabendo que o que dissermos pode causar um grande impacto na vida da pessoa, não saímos falando qualquer bobagem. Refletimos antes de falar, usamos a razão mais uma vez. Isso acontece até se vamos aconselhar a nós mesmas. Precisamos de juízo. Essa é uma das características de conselho, a capacidade de julgar o que é certo e o que é errado. E como se faz isso? Você já deve ter a resposta, usando a cabeça. Espírito de fortaleza. Vou recorrer ao dicionário mais uma vez para definir fortaleza. Fortaleza significa solidez, virtude que consiste em não fraquejar. Como podemos ser sólidas, consistentes e não fraquejar? Tomando decisões racionais, sem permitir que os sentimentos nos deixem vulneráveis. Se vivemos baseados nas emoções, não podemos ser fortes. Logo, não temos a virtude de não fraquejar. Olha a cabeça aí, envolvida de novo. Espírito de conhecimento. Antes de eu prosseguir, eu quero falar uma coisa sobre espírito de fortaleza e de conselho, que fala muito sobre pensar, analisar, não se deixar levar pelas emoções. Queria dar um exemplo para vocês que eu já vivi, mas algo bem recente. Como eu falei para vocês, o meu esposo sofreu um acidente. E de primeira, quando a minha cunhada que mora embaixo me falou, eu fiquei nervosa. Eu me tremia. Mas na minha mente dizia assim: te acalma. Qual vai ser a tua reação? Tu vai ficar desesperada ou tu vai confiar em Deus? E naquela hora, sempre eu falo para as minhas amigas que a gente sempre tem duas opções. E naquela hora eu parei, pensei, corri, desci, vi ele lá, ele estava acordando. Nisso que ele estava acordando, eu vi ele jogado, ele estava desmaiado, todo batido.
e eu paralisei. Aí a vizinha disse, a gente já chamou o SAMU, ele querendo levantar, e eu, filho, como você tá e tal. Mais uma vez Deus falou na minha mente, como você vai reagir? O que você vai fazer? Você tem que decidir. E aí eu parei, pensei, bom, já pediram o SAMU, a ambulância, então eu vou subir, vou me vestir rápido e vou descer. Eu não posso chorar, eu não posso me desesperar, porque isso não vai resolver. E é tipo assim, nós mulheres que passamos forças pro nosso marido, né? Então, como que eu vou me desesperar? Como que ele vai ver uma confiança em Deus se eu me desesperar? Então, o que eu fiz? Eu falei pra vizinha, dona Giane, eu vou subir, eu vou trocar de roupa e já volto. E foi o que eu fiz. Eu subi correndo. Eu só lembro que eu só botei calcinha, sutiã, calça, blusa, escovei o dente, peguei uma bolsinha com documento e desci correndo. Eu me tremia, gente, mas eu não deixei o nervoso, a emoção me dominar. Então, nós sempre vamos ter essa escolha. Então, quando o nosso filho estiver passando mal, qual vai ser a tua reação? Tu vai te desesperar? Ou você vai procurar uma solução? Então, use a cabeça, né? O espírito de fortaleza nessa hora, ele age para te dar força. De conselho, Deus ele vai falar contigo. Ouça a voz de Deus. Se você der ouvidos aos seus sentimentos, você vai estar dando ouvido para o diabo. Que é isso que o diabo quer, que a gente se desespere. Então, eu decidi, então é uma decisão. Vamos mais para frente que a gente vai falar mais. Espírito de conhecimento. Aqui conhecimento, Isaías se refere. Se ele está escrevendo sobre o Espírito do Senhor, concluímos que se trata do conhecimento de Deus. Trata-se de conhecer a vontade de Deus e de discernir. O discernimento também envolve a capacidade de diferenciar, o certo do errado. O que usamos para discernir? O sentimento ou a razão? Pergunta está muito fácil, não é? É claro que é a razão. O espírito de temor do Senhor. Temer a Deus não significa ter medo dele. É, em vez disso, ter zelo, respeito e reverência. O espírito de temor está ligado ao espírito de conhecimento, porque para respeitar o desejo de alguém, primeiro precisamos conhecer essa pessoa e sua vontade. Todas essas características do Espírito de Deus estão interligadas. Deus, ele é sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Em nenhuma dessas coisas vemos a presença dos sentimentos. Podemos já aqui chegar a uma conclusão. Essa conversa de que devemos seguir o coração não passa de um engano para levar o máximo de pessoas para a dor e ao sofrimento. É uma conversa fiada. E é verdade. Então, pare para observar. Todas as vezes que você decidiu ouvir a voz do seu coração, você só deu com os burros na água. Você só errou. Mas quantas das vezes Deus falava com você, essa não é a pessoa certa para você. Mas porque tu sentia aquele desejo, meu amor, você fez um mau casamento. Quantas das vezes Deus disse assim para você, não é o momento certo para você comprar tal coisa. Mas você, não, eu quero. O que aconteceu? Você se endividou. Quantas das vezes Deus dizia para você, tá na hora de corrigir o seu filho, discipline. Mas você, não, porque eu posso machucar, magoar. Você não disciplinou e hoje ele é um filho rebelde. E inúmeras outras coisas que Deus, fala aqui e você decide ouvir aqui e você se dá mal. Eu digo isso porque eu já tive, eu já ouvi muito meu coração e eu só me decepcionei. Então, quando eu entendi que Deus fala aqui com a razão, foi quando tudo foi caminhando, tudo foi dando certo. E eu decidi ouvir a voz de Deus.
Segredo de hoje: proteja-se dos sentimentos. Deus não fala conosco por meio de emoções. Ele fala conosco em nossa mente, em nossa razão. Muitas vezes, porém, preferimos escutar o nosso coração e nossos sentimentos. Eles quase sempre falam mais alto, bem mais alto. É o que acontece quando você, por exemplo, sabe que não pode comer mais um pedaço de bolo, mas quer comer mesmo assim. Nem me fale. Em termos espirituais, nosso coração também quer o contrário que Deus quer de nós. O coração quer fazer o que der na telha, mas Deus deseja produzir em nós o autocontrole. O coração deseja ter o direito de gritar, xingar, espernear, quando uma coisa não sai como ele quer, mas Deus quer ver em nós a calma. O coração não sabe esperar, quer tudo para hoje, para agora, para ontem. Mas Deus nos exorta a sermos pacientes. Você encontra essa comparação entre o desejo do coração e o fruto do Espírito em Gálatas 5, do 16 ao 23. Há um versículo nesse trecho de Gálatas para o qual quero chamar a sua atenção, que é o Gálatas 5,17. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um contra o outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Esse texto afirma que a carne, ou seja, a vontade pecaminosa, luta contra o espírito. A palavra luta é muito forte, pois é. Além de enfrentar as forças do mal, muitas vezes temos que lutar contra a nossa própria vontade, porque ela se rebela contra o que é melhor para nós e contra a boa vontade de Deus. Esse texto não para por aí. Ele diz que o espírito também luta contra a carne. Por quê? A resposta vem a seguir, porque eles se opõem um ao outro. Sua carne está ligada ao coração, aos sentimentos. Por outro lado, Deus e sua vontade estão ligadas à mente, à razão. São duas coisas opostas. Não pode haver unidade entre a carne e Deus, pois não se combinam. Por isso, você tem de se preparar para uma luta constante entre o que quer e o que sabe ser o certo. Você quer uma vida de montanha-russa? Gálatas 5,17 termina assim: de modo que não conseguis fazer o que quereis. Sua carne está sempre contra Deus, porque ele opera em sua mente, com sua inteligência. É importante entender isso. Quando vivemos segundo as emoções, somos guiadas pela carne. E nossa carne quer ser atendida, quer ter experiências, ainda que seja uma experiência de dor. Ela quer viver emoções, porém ela nunca se satisfaz. Quer sempre mais e mais. Deus, por outro lado, não quer que você vivendo na dor, nem deseja que tenha experiência das quais mais tarde vai se arrepender. Ele é racional. Quer que vivamos de maneira consciente e autocontrolada, e não por um instinto, que em um momento quer uma coisa e logo depois quer outra. Às vezes nos deixamos envolver pelos sentimentos e até nos perdemos dentro deles. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, pode ter sido até você mesmo, nem sei mais o que eu quero. A vida de alguém guiado por sentimentos é uma verdadeira montanha-russa, cheia de altos e baixos. Os sentimentos vêm e vão. Uma hora a pessoa está totalmente feliz, minutos depois totalmente deprimida. Numa situação assim, como Deus pode atuar? A sua parte no relacionamento com Deus é executá-lo e dar espaço para ele agir. Mas se os seus sentimentos a deixaram cega e surda, você vai ouvir a voz dele? Não, né? Então, a batalha de cada dia. Não é só de vez em quando que temos que lutar contra os sentimentos. É uma luta diária. Os sentimentos vêm porque fazem parte de nós, do nosso coração, da nossa carne. Batalhamos contra eles pelo controle de nossa vida. Quando vencemos uma luta e nos deixamos dirigir por Deus, vivemos de maneira serena. Sabemos para onde nossa vida caminha, e isso mantém nossa beleza, porque não precisamos mais nos escabelar com decepções ou tristezas. Podemos nos erguer acima disso e viver em paz. Quando isso acontece, temos todas as qualidades que vimos no texto de Isaías. Esse tipo de vida nos faz bem, nos poupa de muitos sofrimentos e ainda agrada a Deus, porque estamos fazendo a vontade dele. Tarefinha. Avalie quem dirige a sua vida. Hoje você vai refletir em duas perguntas. Como tem andado a minha vida?
Eu sou guiada pelos meus sentimentos, que é o coração, ou pela minha razão? Se reparar que os sentimentos falam mais alto que a razão, prepare-se para mudar. Em primeiro lugar, determine a si mesma que é possível mudar, não importa quem você seja. Em segundo lugar, reconheça que está perdendo a batalha contra suas emoções e convide Deus para ajudá-la a retomar o controle de sua vida. Aliás, não o convide apenas para ajudá-lo hoje, convide-o para ficar para sempre ao seu lado, ensinando-a a viver com fé e independente das emoções. Prepare seu plano de batalha. Pegue um lenço, assoe o nariz, enxugue as lágrimas, é hora de agir. Verifique em quais situações os sentimentos se agitam e fazem seu estômago doer. Veja como pode encarar essa situação de maneira racional. Tome decisões baseadas na razão, na sua inteligência e agarre-se a elas. Pare e pense. Qual é aquele momento que você mais fica com raiva? Que mais você fica triste? Lute contra. Haja com a cabeça, não deixe o sentimento te dominar. Se você rápido fica com raiva por qualquer coisa, ou se você fica magoada facilmente, lute contra. A sua paz é mais importante do que o sentimento contra aquela pessoa. Aquela pessoa não merece, entendeu? Mas Deus, Ele merece. E como que ter a sua vida na mão dele? Como eu faço isso? Falando com ele. Não sei se vocês observaram, tudo tem a ver com uma oração. Se eu sou sincera com Deus, se eu conto para Deus, meu Deus, eu vou falar por mim. Eu era muito sentimental, então eu ficava com raiva logo, eu chorava por tudo, eu não gostava de ser contrariada, eu queria que meu marido fizesse tudo pra mim do jeito que eu queria, do que eu gostava. Quando eu entendi que não era assim, porque eu me frustrava, aí que a ficha veio cair. E Deus foi colocando a mão. E eu falei pra Deus, eu confessei, meu Deus, eu sou assim. Eu falo isso, eu sinto isso, eu penso isso, mas eu não quero mais ser assim. Eu pedi ajuda de Deus. Então, ore, peça ajuda de Deus para você agir com a cabeça e não com o coração. E a dica de beleza, né? Um novo look. Em matéria de cabelos, mudanças favorecem tanto as mulheres mais maduras como as mais jovens, que ainda não têm um estilo e autoimagem muito definidos. Convido você a fazer hoje mesmo algo diferente com seu cabelo, um penteado, um corte ou até mesmo um tom de cor que realce sua pele. Você pode estar bem arrumada e elegante, mas se o seu cabelo estiver bagunçado, então o look ficará totalmente apagado. Vou ver o que eu vou fazer no meu cabelo, porque nas épocas que eu li o livro, eu fui loura, eu fiz morena dominada, eu cortava o meu cabelo bem curtinho, agora ele tá bem grande. E eu não sei o que eu vou fazer, até porque agora eu já tô me acostumando com ele assim. E ele já é liso, né, gente? Então, vou pensar. Vou pensar o que eu vou fazer. Tem que cortar essas pontas, né? Isso aí eu sei que tem que fazer. Ficou todo bagunçado agora. Vou pensar o que eu vou fazer. E creio que essa semana eu vou, nem que eu corte uma franja, alguma coisa, eu vou fazer algo diferente. Porque tudo isso eu já fiz. Meu cabelo já foi números. Mas hoje eu prefiro assim, porque eu só faço amarrar e é mais prático. Mas se arrume, se cuide exteriormente, mas principalmente dentro de você. Não haja pelo sentimento. Você só dá com os burros na água, isso só faz mal para você. Tá bom? Pense antes de agir, pense antes de tomar qualquer decisão, pense antes de falar. É fácil? Eu sei que não é. Ainda mais existem muitas mulheres que são muito impulsivas. A pessoa tá falando, quer rebater. Faça isso não. Ó, eu até brinco com a minha filha. Fala com a minha mão, fala com a minha mão. Deixa falando sozinho. Não perco o meu tempo. Se meu esposo ficar bravo com alguma coisa que ele tá falando, eu já faço assim, vou embora. Porque eu aprendi que a minha paz, a minha mente, a minha consciência com Deus é mais importante do que eu manchar o meu coração, do que eu ficar magoada com pessoas que
são seres humanos e falhos assim como eu sou. Tá bom? Beijinho, Deus abençoe.